E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para você que nos acompanha pela TV Nazaré, canal 53, uma emissora da Fundação Dom José de Medeiros Delgado. Eu sou Robson Júnior e este é mais um programa noticiaboa.com. Aliás, nós vivemos um mês em que a noticiaboa.com chega com muito mais força. Nesta semana, nós estamos a lembrar o nascimento de Jesus. O evangelho de hoje, nós vamos ver mais tarde, fala exatamente daqueles dias especiais em que João Batista é gerado e Jesus também. Os dois primos, Isabel, prima de Maria, os dois chegam no mesmo momento, praticamente, são gerados ali muito próximos, não igual, mas dias próximos. E um está muito ligado à chegada do outro. João vem preparar o caminho. Endireitai, convertei-vos. Muitos profetas já tinham chegado na terra antes de João. Mas João é aquele que, de todos os profetas, o que conhece Jesus. Os outros profetas apenas falavam que vem aí, preparai-vos, preparai-vos. Mas somente João viu o Filho de Deus. E o próprio Evangelho vai nos dizer que João já estava cheio do Espírito de Deus, ainda no ventre de Isabel. Bom não esquecer que nós estamos falando de um Deus do impossível, até porque Isabel era estéril. E tanto ela quanto Zacarias, o marido, já haviam passado, o período de fertilidade. Mas nós estamos falando de um Deus do impossível. O programa de hoje, a gente destaca esse Natal que está chegando, e que, apesar disso, ainda nos mostra imagens terríveis, como as que você vê agora, que são as imagens que acontecem na Síria. Talvez uma das imagens mais fortes deste ano seja do rosto dessas crianças que tiveram suas casas destruídas, que perderam pai, que perderam mãe, que perderam irmãos, a pele mexida, misturada do pó das construções e do sangue das armas, das balas, das explosões no rosto delas. A gente percebe que as crianças não têm expressão, elas já não choram, estão em estado de choque. A Síria, onde aconteceu a conversão de Paulo, repito, aquelas terras por onde Jesus passou, são elas que estão carregadas desse ódio. São perguntas que a gente às vezes não tem resposta, mas é preciso voltar no tempo. Quando Jesus toma aquela mulher pela mão, dizendo que chorava por Jesus, e ela dizia, não chore por mim, mas chore por você e pelos seus descendentes. Porque o Filho do Homem esteve aqui e não o reconheceram. Jesus, repito, não brincava com as palavras. Não dizia apenas aquelas palavras doces para nos adocicarem. Não, ele era justo, correto nas suas palavras. Chorem por vós e por vossa descendência. E os tempos estão aí acontecendo. A gente fica dizendo, às vezes pessoas perguntam, mas por que no lugar exatamente onde o Criador, o Filho do Criador, esteve, as pessoas estão perdidas se matando? É porque de geração em geração, aquele pecado vai passando. Não o reconheceram. É o próprio Cristo que diz isso àquela mulher, naquelas ruas de Jerusalém. Vimos também que a crise desse ano vai fazer, por exemplo, com que a queima de fogos no Rio de Janeiro, em Copacabana, que é uma das queimas de fogos mais importantes do mundo, juntamente com o Rockefeller Center nos Estados Unidos, ou aquele espaço lá na Austrália e outros lugares do mundo, o Big Ben na Inglaterra. Copacabana é considerado um dos destinos preferidos daqueles que estão pelo mundo buscando exatamente a passagem do ano. E esse ano, em função da crise, o tempo de queima de fogos será menor. São Paulo também não conseguiu um patrocinador da iniciativa privada. A Prefeitura de São Paulo, você está vendo aí algumas imagens desses anos, tanto no Rio quanto em São Paulo, essa queimação de fogos, que é uma tradição. Em São Paulo acontece na Avenida Paulista. A explicação do pessoal da Secretaria em São Paulo que cuida desses eventos é que os patrocinadores de outros anos, esse ano, preferiram optar pelo Carnaval. E a explicação é lógica. A queimação de fogos no 31 de janeiro, aquele espetáculo acontece durante 7 a 8 horas no máximo.
enquanto que no Carnaval é uma semana, praticamente são 7 dias, então eles preferem guardar o dinheiro para gastar com o Carnaval do que apenas nessas 7 horas, ao invés dos 7 dias em que o Carnaval praticamente perdura, né? Lava pratos, não sei o quê, tá daquelas prévias e tudo mais. Bem, São Paulo, portanto, o dinheiro vai sair todo da Prefeitura de São Paulo. O Janot entregou hoje ao Supremo delações da Odebrecht. São 71 pessoas, tudo devidamente, sabe, as falas, tudo gravado, tudo pesquisado exatamente com o nome, dizem, de mais de 600 pessoas. Mais de 600. Sabe-se agora, já nas primeiras revelações da Lava Jato, que a Odebrecht teve um perdão de impostos. É uma articulação que se faz com emendas para isenção de impostos da ordem de 140 bilhões de reais. 140 bilhões de reais. Vocês têm noção do que é isso? É assim, a Odebrecht precisa pagar menos impostos. O que ela faz? Vai lá no pessoal, os nossos empregados, que a gente achava que eram nossos, na verdade, são empregados das grandes empreiteiras. Mas a gente precisa de uma isenção de impostos, é? Então tem que fazer uma emenda. Pô, mas quem vai fazer? Não, a gente faz a emenda, vocês só dão uma olhada, botam lá na CCJ, assinam embaixo, aprovam e tudo beleza. Pô, mas e a nossa parte? Não se preocupa. Desses 140 a gente vai separar aqui uns 200 milhões para distribuir para os amigos que estão aprovando. Aí eles vão para dentro e começam a aprovar, mas é tudo rapidinho, que tiver aprovado. Pá. A gente não sabe, mas todos eles já estão com dinheirinho no bolso, que é o dinheiro que a gente paga. Ou seja, os impostos que a empresa deveria pagar para a gente, para servir para um monte de atividades, eles são, na verdade, isentos, e aí dessa isenção eles tiram alguns milhões para encher os bolsos dos nossos homens do legislativo. É triste para a gente, eu não fico feliz em falar dessas coisas. Pois bem, o Janot entrega ao Supremo as delações da Odebrecht e dizem que esse Natal haverá choro e ranger de dentes. Mas nem só dessa loucura deles, desses roubos vive o país. Esse final de semana nós fomos na periferia para ver um trabalho voluntário que é feito com cerca de 45 crianças e mais famílias lá no Jardim Tropical, que já é uma área de São José de Ribamar. Ali, voluntários e voluntárias se envolvem com as crianças toda semana, com sopão, com evangelização. As mães participam de oficinas em que elas aprendem a bordar, aprendem uma série de atividades, a preparar comidas. Para quê? Para que elas possam ter um pouco de dinheiro. Muitas delas ficavam ansiosas, elas não faziam nada em casa, só esperando dinheiro do marido. Agora, algumas já estão cuidando, inclusive, de fazer algumas coisas e ganhando dinheiro. E ontem foi um dia especial para eles, com presença, inclusive, do Papai Noel. Nós vamos agora acompanhar um pouco dessas imagens do que aconteceu exatamente lá no bairro do Jardim Tropical, onde esses voluntários se reuniram para fazer o Natal daquelas crianças com a presença do Papai Noel. Vamos acompanhar um pouco dessas imagens agora. Vamos a Belém, vamos ver Maria, e Jesus também. Meia-noite, já chegou Natal, já tocou o sino lá na catedral. Vai o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu meu menino para o nosso bem. Vai na terra, pega o sino, carrega a paz. Bom dia! Com muita alegria que o Papai Noel chega mais uma vez aqui para deixar a sua mensagem de amor
a sua mensagem de fé, a sua mensagem de carinho para todos vocês. Quando eu estava vindo para cá, eu encontrei com um amigo pequenininho com vocês, chamado Pedrinho. Pedrinho pediu que, por onde eu fosse, eu passasse a mensagem dele de amor, a mensagem dele de paz, a mensagem dele de carinho para todas as crianças que eu encontrasse. E ele disse: Papai Noel, eu fiz uma poesia que representa o meu sentimento pelo dia 25 de dezembro, pelo dia do nascimento de Jesus, pelo dia do nascimento daquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos dar a vida que nós devemos levá-la com carinho, com amor, com respeito. E ele falou uma poesia mais ou menos assim: Papai Noel, eu sonhei a paz. Era um sonho branco com a paz. Era um sonho de ouro com a luz. É aquele filho de um Deus, já nasceu Deus meninos para o nosso bem. Faz na terra tem ensino, alegria tocar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos a Natal das crianças, Natal de noite de luz, Natal da estrela do ar, Natal do menino Jesus. Bindão, bate o sino. É sempre bom lembrar que é preciso que nós não matemos dentro de nós, nem das crianças, o sentido do Natal, da presença do bom velhinho. Nós precisamos disso. Apesar de toda a modernidade, apesar de todas essas facilidades de mídia, não sei o quê, mas é preciso que nós guardemos ainda dentro de nós o sentido do Natal, de uma forma muito especial. Algo que nos envolve, como a gente falava em programas anteriores, que não depende somente de uma mídia muito forte. Algo que está aqui dentro do coração da gente e que, se bem regado, pode gerar grandes frutos. Lembremos também, agora no final aqui desse primeiro bloco, da cantata de Natal, que acontece nesta quarta-feira, depois de amanhã. Ela é o Coral de São João, que apresenta, não é? É uma realização da paróquia de São João Batista, e essa cantata já é uma tradição com o Coral de São João, além de nomes como Alessandro Batista, Elaine Cristina, Ronaldo Ribeiro e Marcos do Ailib. Acontece depois de amanhã, quarta-feira, dia 21 de dezembro, na igreja de São João Batista, na Rua da Paz, no centro. Começa às 19h30 e nós aqui do noticiaboa.com vamos lá trazer esse momento e vamos apresentar no programa, mas o ideal mesmo é que você possa participar. Os ingressos custam apenas R$40, tá certo? E podem ser comprados na igreja mesmo de São João Batista, na Rua da Paz, no centro. Ingressos à venda na paróquia, e você pode ter informações também pelo telefone 3222-6771. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos já já com noticiaboa.com. Não saia daí.